nossos convidados agora, João Massano, advogado, aqui ao Centro da Imagem, e também António Ventinhas, ex-presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público. Começo por si, António Ventinhas, como é que se gera agora um processo deste? Nós estamos aqui a ouvir números que são, enfim, estratosféricos, a logística e a complexidade disto é extraordinária. Como é que se faz agora esta gestão em sede de julgamento de um processo desta complexidade, com tanta gente envolvida? Bom dia. Este é o maior processo a ser julgado em Portugal, portanto não é um processo normal. Temos a falar de um processo de grande dimensão e complexidade. A dimensão pelo número de intervenientes, pelo número de páginas, pelo número de terabytes de informação do ponto de vista informático e depois também a complexidade, porque implica conhecimentos de matérias de natureza financeira, que muitas vezes não são fácil de compreensão. Nós estamos a falar de outro tipo de crimes em que, digamos, a apreensão dos factos e do que aconteceu é mais fácil. No entanto, há aqui uma esperança que é o facto de existir aqui um sistema informático que irá ser aplicado neste julgamento e que permitirá muito a produção de prova em julgamento, a confrontação dos arguidos com os factos, o exercício do direito de defesa também por parte dos advogados, e em que esse sistema informático permitirá, digamos, acelerar muito o julgamento, e penso que todos queremos que o julgamento seja acelerado, uma vez que o nosso sistema processual penal implica a produção de toda a prova em audiência de julgamento, ao contrário de outros sistemas em que há uma parte da prova que não é produzida no julgamento e se considera, digamos, como assente por ter sido já produzida noutras fases processuais. Vamos estar a falar desse sistema informático, desse novo programa. Significa que está tudo digitalizado e com uma pesquisa simples, digamos assim, comparativamente àquilo que costumamos fazer no Google, se vai buscar rapidamente os factos ou os dados a que se pretende aludir durante o julgamento. Isso impede que se vá aos tomos, não é? Andar ali a folhear para a frente e para trás. Exato, em processos deste tamanho, desta dimensão, a organização é absolutamente crucial, ou seja, quando estamos a falar de uma determinada escuta, se pudesse ser reproduzida logo, digamos, na sala de audiências e todos os intervenientes poderem ouvir a escuta, é completamente diferente ter que se andar, digamos, em inúmeros caixotes à procura do CD respectivo, ou quando se procura um determinado documento, conseguir achar um documento numa montanha de papel que é difícil, não é? Portanto, digamos que os sistemas estão indexados. É um grande trabalho do Sr. Juiz António Gomes, que já o aplicou inicialmente no processo falso oculta. A grande revolução da justiça em Portugal pode passar para a aplicação desse sistema na fase de julgamento e noutras fases anteriores também. E, portanto, tem que haver investimento nesta área, questões tecnológicas, porque só desta forma poderemos acelerar a justiça, para além das questões processuais. Esta é uma forma também de melhorar muito a produção de prova em julgamento e irá ser aplicado também noutros casos, já está a ser aplicado noutros casos com sucesso e tem diminuído bastante o tempo normal. Mas isto necessariamente será longo, até pelo número de testemunhas e arguidos envolvidos e a complexidade da matéria. Portanto, claro. Necessariamente... Do ponto de vista dos advogados, Dr. João Massano, como é que vê nomeadamente a existência destas novas ferramentas e qual é a perspectiva para cada um deles? Porque, enfim, são à volta de 60, são muitas pessoas, muitos arguidos e, portanto, também não há o tempo normal, eventualmente, para fazer a defesa. Isto tem que ser aqui rateado, é preciso focar-se mais na argumentação e na forma como se trabalha? Eu diria que sim, tem que ser muito mais objetivo e principalmente algo que o Sr. Procurador António Ventinhas, para o qual aproveito para cumprimentar, já referiu. Estamos a falar de um processo que é o maior processo de sempre da justiça portuguesa, que, além do mais, nós podemos imaginar, para ser compreensível a todos, imaginemos uma caixa de um puzzle com milhares de peças e que de repente alguém abre a caixa e atira as peças todas ao ar. No fundo, o que vai acontecer agora é que os senhores magistrados que vão ter que decidir este processo vão ter que juntar essas peças todas. É que este não é um processo em que nós andamos à procura de culpados ou inocentes, ou pelo menos só andamos à procura de culpados ou inocentes. Nós andamos à procura, neste momento, do próprio sistema judicial e da sua capacidade para reagir perante um processo tão complexo. Naturalmente, essa complexidade afeta o trabalho de todos
e, naturalmente, os advogados também terão esse problema, porque, de facto, não é fácil conseguir ter uma análise de tanta prova em tempo real, mas, naturalmente, com este sistema inovador de que tanto se tem falado, todos, esperamos nós, beneficiem com a rapidez de chegada às provas, que, de facto, melhorará tudo. E depois também temos aqui uma pressão mediática que, de facto, vai complicar o trabalho de toda a gente, até dos meus colegas, como podemos ver com a entrada em tribunal. Não é fácil estar sujeito a esta pressão mediática toda e não é de todo o mesmo um caso mediático e ser advogado num caso mediático e ser advogado num caso não mediático. De facto, basta ver a entrada em tribunal para perceber a pressão que todos sentiram, porque no fundo o que está aqui em causa é todo o sistema judicial e no fundo vamos ter o próprio país a olhar para este processo para ver como é que a sua justiça está numa altura tão difícil para a justiça, em que acabámos de ter a tomada de posse do novo Procurador-Geral da República. Creio que estamos perante um teste muito importante para todos nós que fazemos parte do sistema judicial. Foi exatamente por aí, mas a pergunta depois será para si também, mas já agora começo pelo Dr. António Ventinhas, tem a ver exatamente com isso. O nosso sistema, 10 anos para chegar aqui, não podia ter sido abreviado ou a velha discussão dos megaprocessos não se podia ter separado aqui alguns processos para que os julgamentos começassem mais cedo e se fossem fazendo separadamente em função eventualmente de arguidos ou até de alguns factos dentro do processo? Eu retribuo também os cumprimentos ao Dr. João Massana e também relativamente à questão da morosidade da justiça, eu queria dizer só aqui alguns comentários. Quando se fala na divisão dos processos, dos megaprocessos, em vários processos, este é um dos exemplos. Por exemplo, passo aqui a repetição, o universo, este processo faz parte do chamado universo BES, ou seja, há um conjunto alargado de processos que derivaram mais ou menos da mesma situação e atingem quase uma dezena de processos. Isto quer dizer que a situação referente à questão do BES e do GES não se cinge a este processo. Há vários outros processos que estão em curso, uns já foram julgados, outros ainda irão ser julgados, e, portanto, este não é o único processo. Ou seja, quando se diz, e não se deveria ter partido em vários, isso aconteceu. Este processo está partido em vários. Quanto à questão da morosidade da justiça, importa, digamos, voltarmos um bocadinho atrás à fase de inquérito e perceber porque é que o processo, por exemplo, demora 6 anos. E existiam, por exemplo, informações muito importantes que tinham que ser prestadas pela Suíça, em que houve uma carta rogatória que demorou quase 4 anos a ser respondida. Ou seja, estes processos não dependem só de nós, dependem da cooperação judiciária internacional e também das informações que nos são prestadas pelos outros países e pela celeridade dos outros países. Regra geral, as offshores, os bancos, referentes a este tipo de situações não se encontram em Portugal e as informações têm que ser prestadas por entidades estrangeiras. Se essas entidades estrangeiras não forem céleres, irão impactar todo o nosso processo. E é isso que aconteceu também aqui, designadamente a Suíça, que até é por nós considerado um exemplo da eficiência no trabalho, mas que numa carta rogatória que foi remetida para lá pedindo informações, demorou quase 4 anos a ser respondido. Mas já agora... Mas isso dá a sensação que também na origem, enfim, parece ficar esquecido propositadamente, não é? Para que essas instituições também não expliquem rapidamente. Está meio a falar de outros bancos, de offshores. Como sabemos, também não é muito do interesse deles que saibam as coisas, não é? Por isso é que estas investigações também se arrastam. Mas mesmo no tipo de investigações e no tipo de geografias que nós entendemos também, a Suíça entendemos como um país super eficiente, já disse que demorou quase 4 anos a responder uma carta rogatória. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, que nós também apontamos como um paradigma da eficiência, este ano chegou ao fim, por acordo, o julgamento referente aos atentados às Torres Gêmeas. Deixe-me só... Desculpe, não perca o fio do raciocínio. É que... eu tinha aqui a indicação de que Ricardo Salgado vai sair, fica já a ouvir de qualquer das formas, interrompi-o, mas o Ricardo Salgado foi dispensado da sessão e, portanto, vai sair dentro de instantes do Tribunal. Portanto, nós vamos continuar a conversar, penso que podemos continuar e depois voltaremos em direto ou já...
portanto espero apenas indicações. Não sei se estas imagens ainda são da entrada, está-se aqui a gerar alguma confusão, mas vamos continuar a conversar e se tivermos esse momento da saída de Ricardo Salgado do Tribunal, vou interromper-vos para podermos ver essa reação. Dr. António Ventinhas, desculpe, interrompi-o, mas pedir que continuasse com o seu raciocínio. Não, eu estava a dizer que, noutra geografia, já referi do caso da Suíça, mas também nos Estados Unidos, o atentado às Torres Gêmeas terminou por acordo, ou seja, não foi feito o julgamento na sua integralidade este ano, ou seja, 23 anos depois, os atentados às Torres Gêmeas chegaram ao fim por acordo, ou seja, nós sabemos que os Estados Unidos têm um sistema de acordos, ou seja, que não é possível em Portugal chegarmos, digamos, a acordo quanto a crimes tão graves como aqueles que ocorreram nos Estados Unidos. E eles, só 23 anos depois, conseguiram concluir o processo por acordo, ou seja, o julgamento não se desenrolou. Isto quer dizer que não é só Portugal que também tem problemas de celeridade relativamente a alguns processos mais complexos. Dr. João Massano, faço-lhe a mesma pergunta, esta questão da separação dos processos, da celeridade, mas normalmente os advogados é que fazem o trabalho, obviamente, que são pagos para isso, mas normalmente são sempre aponta sempre os dedos muito ao excesso de recursos e ao aproveitamento daquilo que existe na lei, portanto é legítimo, mas muitas vezes são os senhores que são acusados de demorar muito os processos. Como é que estamos em relação a isso? Qual é a sua visão em relação a esta matéria? Naturalmente não posso concordar que a culpa seja dos advogados, obviamente, porque de facto... Mas sente isso, não é? Sente que normalmente é sempre apontado, sim. Não é? Mas se recorrem é porque isso está na lei, claro. Não, os advogados, o que é utilizado e o que é muitas vezes referido como sendo a responsabilidade pelo atraso, naturalmente, é a questão dos recursos que são tantas vezes falados. O que eu acho que deve ser feito, temos que, quando analisamos um processo, e o Sr. Procurador acabou de referir uma situação em que o processo está parado 4 anos e não é por culpa dos advogados, é por culpa da falta de resposta da Suíça à carta que foi enviada pelo sistema português, eu diria que nós temos que olhar para o processo como um todo e não só na sua fase final, porque o que chega à comunicação social normalmente é a parte final, é a parte do julgamento, é a parte do recurso e é essa que é mais escrutinada. Por isso, quem aparece nessa altura como o grande culpado é sempre o advogado. Ora, isso não é verdade. Nós temos que olhar para o processo como um todo e ver onde é que nós podemos melhorar a eficácia do sistema e a sua rapidez. Falámos há pouco da falta de cooperação judiciária internacional da parte da Suíça. Mas ainda há poucos dias estávamos a falar de uma cooperação judiciária internacional que funcionou muito bem, que foi a questão da captura do fugitivo da prisão de Vales-Deus. Portanto, há coisas que funcionam bem, há coisas que funcionam mal nessa cooperação, temos é que verificar como é que podemos melhorar essa atuação internacional e a própria atuação do sistema judicial, até porque uma das coisas que foi referida pelo Sr. Procurador-Geral da República na sua tomada de posse foi o desenvolvimento na justiça. Dr. João Massano, desculpe, vou interrompê-lo já por aquela circunstância que lhe dizia, de claro, aproveitarmos aqui. Obviamente este é assunto que está a dominar a atualidade e há a oportunidade agora também de falar com a Fernanda Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados, que também se junta a nós. Bom dia, doutor, obrigado por se juntar a nós. Ainda é possível fazer justiça 10 anos depois, nestas circunstâncias em que já vimos com toda a reportagem, alguns lesados já morreram e Ricardo Salgado está demente? Pois eu não vou comentar o caso concreto porque desconheço o caso concreto, não estou envolvida no caso concreto e não estou aqui para comentar esta situação. E sabemos perfeitamente que este caso é um caso anómalo, é um caso de justiça do maior banco português, ou um dos maiores bancos portugueses, que envolve não só a sua componente penal, envolve também a sua componente da insolvência, portanto, em termos da instituição em si. É um processo que realmente tem uma dimensão gigantesca que obrigou a recursos anómalos por parte da Justiça, não é normal, estão assignados várias pessoas a este processo, a vários juízes, portanto teve que ser feito um esforço
absolutamente hercúleo por parte quer da investigação, quer do Conselho Superior da Magistratura, quer dos senhores advogados envolvidos nos processos, quer por parte dos senhores funcionários judiciais, reunindo inclusivamente meios tecnológicos para permitir que se chegasse aqui. Portanto, é realmente a dimensão deste processo que é anómala, é uma situação anómala e, portanto, é natural que estas coisas, infelizmente, e porque não estamos preparados para uma coisa desta dimensão, não é? Portanto, nunca existiu um processo com esta dimensão em Portugal, é natural que tenhamos aqui as dores naturais de crescimento e que vamos aprender com este processo para nos adaptarmos a situações futuras. Mas em relação a isso mesmo, precisamente, esses meios que foram criados, essa equipa, a gestão, digamos assim, do processo, é possível tirar daqui ensinamentos e aquilo que for positivo para depois ser aplicado a outros processos para tornar tudo mais célere? Ou então fazer uma outra coisa, que é questionar qual é a melhor forma de gerir estes processos. Essa discussão está no ar e está sempre a ser discutida pelos intervenientes processuais, por todos eles, para saber se realmente a dimensão se justifica. São processos de especial complexidade, não são processos quaisquer, não representam o todo da justiça, já agora convém dizer isso. Portanto, os processos de especial complexidade nos últimos 10 anos representaram cerca de 140 casos e, portanto, não é realmente aquilo que se passa na justiça, mas são realmente aqueles que têm maior visibilidade e daí está-se a falar constantemente neste tipo de processos. Dizer, no entanto, que o facto de ser a justiça mais visível não quer dizer que represente a justiça e, por isso, também temos que ter essa perspectiva de dimensão. Esta situação, o processo BES, não é uma situação corriqueira, diária da justiça. Temos que estar preparadas para a realidade destas, como é evidente, mas não temos que estar preparados para outras realidades, porque o grosso dos processos da justiça não é este. Só uma última pergunta que tem a ver exatamente também com a própria gestão logística até do julgamento em si, porque com tanta gente, com tanto interveniente... Naturalmente. E a quantidade de assuntos e temas que se cruzam, isto é um pouco um pesadelo quase, não? Exato, e tiveram que ser alocados recursos extraordinários, nomeadamente magistrados judiciais, imagino que também magistrados do Ministério Público, as equipas dos próprios advogados a mesma coisa, os funcionários judiciais, e sabemos bem que todas estas questões fazem grande transtorno à justiça, porque temos naturalmente falta de magistrados judiciais, temos falta de magistrados do Ministério Público, temos uma falta imensa de funcionários judiciais, o que ainda torna este tipo de situação mais complexa na sua gestão, e é necessário aqui alocar inclusive meios tecnológicos que são absolutamente fundamentais, caso contrário o processo torna-se ingerível. Saber, por exemplo, onde está um documento, como é que procuramos um documento, as centenas e centenas de testemunhas que vão ser ouvidas. Aliás, hoje, que será, penso eu, que a identificação dos arguidos, só nesse processo de identificação dos arguidos vai perder-se muito tempo, porque são vários, não é? E, portanto, todo esta gestão processual torna-se, de facto, sempre muito difícil e complexa devido à dimensão do processo. Muito bem, Sr. Doutor, obrigado por ter estado aqui connosco também esta manhã. Bom dia, obrigado. Ainda antes de terminar a conversa, gostava só de fazer duas perguntas, uma se calhar é mais rápida, mas há aqui uma questão quase de formalismo e a Justiça vive muito disto também, mas vemos aqui um confronto, independentemente de falarmos de Ricardo Salgado ou não, mas é alguém que vai ser julgado que está com uma condição de demência, pelo que parece pelos relatórios médicos. Os juízes têm a legitimidade, mesmo sabendo isto, de chamar a pessoa para quererem confirmar efetivamente a condição em que a pessoa está. Dr. João Massano, do ponto de vista do advogado. Eu gostaria de não falar diretamente do que foi dito pelo meu colega, mas só há uma coisa que eu queria referir, que é, parece-me que a posição da senhora magistrada ao determinar a comparência do Dr. Ricardo Salgado no julgamento, essencialmente tem a ver com a vertente pública da questão, porque de facto a opinião pública, e até há pouco ouvimos um dos lesados ou um representante de uma associação de lesados a dizer que estava satisfeito por o Dr. Ricardo Salgado ter comparecido no julgamento. Eu creio que aqui, como falámos há pouco, estamos a testar a capacidade do sistema para lidar com esta complexidade e repercussão mediática, porque de facto eu creio que se fosse um arguido não mediático, se calhar a decisão não teria sido a mesma. Não sei se o Sr. Procurador concorda comigo, mas parece-me.
Era a pergunta que lhe ia fazer também para terminar, Dr. António Ventinhas, acho que é importante também, porque independentemente aqui, obviamente estamos a falar deste caso concreto, mas haverá outros, ou se calhar até já passou por alguns, nesse caso, ou circunstâncias semelhantes. Entre o desumano e o legítimo, onde é que ficamos com este tipo de arguidos? Eu não vou pronunciar sobre esta situação em concreto, uma vez que, como foi alegado pela defesa, aparece aqui um bocado como uma questão central da defesa neste processo e, portanto, qualquer pronúncia que eu fizesse neste momento poderia, estar a dar um voto de aprovação à defesa ou ao despacho do juiz. Portanto, isto é uma questão que tem surgido neste processo como central e, portanto, eu não me vou pronunciar sobre ela porque iria estar a pronunciar-me sobre uma das questões mais sensíveis do julgamento e, portanto, não seria possível, falar aqui do abstrato face ao que está em causa e às declarações do defensor, do mandatário neste momento. E, portanto, eu abstenho-me aqui de fazer o comentário, uma vez que esta vai ser a questão que já se percebeu, até pelo passado, que vai ser a questão essencial em todo o julgamento e, portanto, eu não me vou pronunciar agora, para já, neste momento, sobre ela. Compreendo a posição, claro. Dr. António Ventinhas, Dr. João Massano, obrigado a ambos por terem estado aqui a ajudar-nos. É sempre importante para percebermos, obviamente, estes procedimentos da Justiça. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Informação ainda de que Ricardo Salgado já abandonou, de facto, o tribunal. Ele que foi então dispensado, foi identificado e foi dispensado.